A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TV Cabo, chegamos a mais um encontro do programa Essa Gente Grapiúna, espaço de entrevistas que quer colocar em relevo os traços identitários de um povo, a cultura de uma gente, dessa gente, da nossa gente, essa gente grapiúna. E como você já sabe, toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30, você confere uma entrevista nova, sempre com essas pessoas que povoam a arte, a cultura, o trabalho, o imaginário do povo grapiúna. E antes de toda entrevista, um tributo à palavra, comandado por um artista regional, dizendo poemas autorais ou em homenagem a poetas, escritores, cronistas de sua preferência. Fique agora com esse espaço, que é um verdadeiro tributo à palavra. De primeiro, a mão desenhava rabiscos na página em branco. Agora, a ponta dos dedos espanca teclas que gemem baixinho. Ruído carno covo as mudanças. Hoje eu recebo aqui uma artista polivalente. Ela é formada em comunicação social, ela é feminista, estuda a causa da liberação feminina, ela povoa os campos da arte no tocante à resistência. E sem mais delongas, eu não vou apresentá-la. Eu quero perguntar a Mariana Carvalho quem é Mariana, ela por ela. Eu sou Mariana, sou artista visual, artista da palavra, sou baiana, sou filha dessa terra, sou muito cheia de ódio para não fazer arte, para não estar fazendo algo sobre. E estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz com o convite. Eu acho que você conseguiu resumir bem. É realmente muito sobre expressar o que eu tenho para dizer sobre o que eu vejo desse agora. E esse é meio que meu modo de operar assim, enquanto artista. Eu vejo o que está acontecendo no mundo e eu digo o que eu estou vendo disso tudo. E aí você consegue transitar em diversas dimensões. Desde a luta feminista até pensar outras formas de expressão da arte, umas colagens, nós vamos falar aqui, tem muitas fotos. É performer, produtora cultural. Como é que você consegue alinhavar essas questões todas e em torno dela uma mensagem muito clara, né, de contestação social e de mobilização política? Afinal de contas, somos companheiros da setorial de comunicação do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Vocês devem imaginar o quanto há para fazer em Conselho Municipal de Políticas Culturais num modelo de gestão de cultura como é o de Itabuna. Desafiador, no mínimo, seria a palavra. Então, como é que vai, Maria, essa construção? Desde 95, uma menina que nasce aqui em Itabuna vai acompanhando todo esse processo de reconstituição da identidade de um povo através da crise da lavoura cafeauana, sua principal organização econômica e que desdobra social e culturalmente com questões de densidade da periferia, inclusive de contradições de investimento público, e a artista de resistência, de insurgência nesse meio. Como é que configura a identidade artística de Mariana nesse caldo cultural tão efervescente? Eu acho que eu não teria como, assim, fragmentar ou separar tudo isso que você colocou, assim. Eu sou artista, eu nasci aqui, no sul da Bahia. Então, a partir disso, tudo que eu fizer vai brotar disso, eu não tenho como separar. Então, sendo uma mulher no sul da Bahia, artista, tentando trabalhar com cultura e tendo que matar um leão por dia, não teria como eu não me revoltar, eu não me debruçar sobre a causa feminista e sobre a causa das mulheres, porque eu sou mulher, então eu não teria como separar esse trabalho. Já tentei e adoeci muito nesse processo de separar o meu fazer artístico de quem eu sou e apenas trabalhar para o mercado. E eu não tenho como ser assim. Eu nasci aqui, eu vi tudo isso que você falou. Eu cresci em Itabuna, vivi os meus 28 anos em Itabuna. Então, eu cresci no Fonseca. Então, tudo que eu faço hoje, eu consigo pegar um fio e retornar para ter sido uma criança que cresceu no Fonseca, ali na beira do canal. E tudo que eu vejo da cidade, a minha visão da cidade, que é essa visão que vem de um outro ângulo, que não é um ângulo que está no centro. Então, isso mexe muito, ter crescido nesse ambiente urbano e como eu me comunico. Então, eu cresci, na Feira de São Caetano, obcecada com as fachadas de lojas, sabe? E com toda aquela que a galera chama de arte vernicular,
que são as pinturas de preço de peixe e todas essas coisas que eram muito colorido, muito vivo. Isso sempre me fascinou muito, então eu fui essa criança que tinha essa sensibilidade. E tudo que estava ali ao meu redor eu absorvi. Então, tudo que eu pude de me nutrir disso para que hoje seja fonte para minha arte, eu faço. Eu não teria como separar. E a Mariana, que está no conselho, como suplente no Conselho de Cultura da cidade, a Mariana que está fazendo arte, que está fazendo zine, que está colando lambe na rua, eu não tenho como separar. Porque é a minha existência. Eu estou também sendo artista quando eu estou nesses espaços políticos. Queria estar em casa colando papel e fazendo poesia? Queria, mas já que eu tenho que ir para a rua e provar para as pessoas que elas precisam de arte, que elas precisam de cultura, então eu vou fazer isso. Esse é o trabalho de artista que está aí para mim nesse tempo do agora, entendeu? E como é que você se situa nesse contexto da luta feminista, né? Dentro dos vários feminismos, dessa ideia de interseccionalidade, como é que você diz ao nosso telespectador que não está familiarizado com a necessidade dessa luta e que muitas vezes, inclusive, tem um certo distanciamento, até uma carga de violência para com o que se diz, o que se traz como discurso, como pauta de reivindicação, que eu acho que esse é um momento, inclusive, pedagógico, para você que nos acompanha entender a necessidade, né, de uma luta feminista numa sociedade patriarcal, machista, excludente, violenta contra a mulher o tempo inteiro e não apenas, como se fosse pouco, não apenas, mas dos gestos mais simbólicos até a efetivação do crime, né, contra a mulher. Então, o que você traz para a gente para trazer assim, uma contribuição para o início desse debate para muitas pessoas? Certo. Eu comecei a estudar mesmo, né, a teoria, o feminismo, estudar a causa, essa história das mulheres, né, porque o feminismo faz parte da história das mulheres na humanidade. Eu comecei na faculdade em 2014, mas antes disso eu já tinha minha vivência de mundo, então eu já percebia coisas como o fato de que a minha mãe se cansava muito mais do que o meu pai porque ela tinha uma dupla jornada. Coisas simples, básicas, que qualquer pessoa de classe média consegue observar. Eu já observava que era muito mais difícil para minha mãe, por ser uma mulher negra, navegar em certos espaços do que para o meu pai, um homem branco. Então eu tinha essa percepção, e aí quando você chega na universidade, que você se topa com aquelas tantas realidades e você pode trocar saberes, eu fui começando a pesquisar sobre isso, sobre como tudo que a gente já conquistou enquanto mulher na sociedade foi por causa da luta de mulheres. A gente pode votar, a gente pode trabalhar, a gente pode ter o mínimo direito sobre o nosso corpo por causa da luta dessas mulheres. Então, até o direito de sair de casa e circular e pegar um ônibus não era algo que mulheres podiam fazer. Então, e mesmo assim ainda é uma luta contínua, porque são anos e anos de opressão. Então, eu acho que uma observação apurada do mundo, de como as coisas estão se deslocando do seu lugar, né, de privilégio. E o próprio olhar da empatia, eu acho que nem tanto... Eu acho que por causa do viés artístico, parei de apelar para estatísticas e para números e dados científicos, e eu só tenho, coração agora e a empatia para apelar. De se você se colocar no lugar de uma mulher, e que uma mulher tem que passar, e como é isso para ela, se deslocar do seu lugar de poder, você já consegue expandir a sua visão e perceber. Então, assim, observar as mulheres do seu dia a dia, o que elas fazem, o que elas contribuem para o mundo e o que o mundo devolve para elas. Porque do ponto de vista que eu vejo, o mundo devolve violência, morte, abusos psicológicos de todos os tipos, desde o fato de que você sabe que você nasceu para servir um homem e que a todo tempo isso é posto para você. Isso já é uma violência muito grande, essa redução de narrativa para as meninas, para as mulheres. Então eu acho que uma observação atenta do mundo, se você realmente quer entender sobre isso, sobre feminismo, você consegue destrancar várias chaves e perceber, observar a história da sua mãe, da sua tia, observa a história das mulheres, o que elas passaram, sabe? Elas passaram aquilo por escolhas ou foram escolhas condicionadas por serem mulheres? Então... E como é que você enxerga o fato de que uma luta consolidada, né, como essa, e assim, com tantos avanços que se conquistaram, ainda assim a sociedade permanece com níveis alarmantes
né, de feminicídios, e assim, a cada dia crimes bárbaros, a cada dia uma violência cada vez mais cruel, com requintes assim de sofisticação no gesto, né? Ou outros de banalização realmente da vida, com o crime recente aqui, que ocorreu com uma mulher que foi executada no posto de gasolina, assim, essas coisas se repetindo com certa naturalidade, uma banalização desse mal, mesmo com toda essa mobilização, com todo o entendimento, com o avanço da legislação. O que explica isso, que não seja o ódio gratuito para com as mulheres? É justamente sobre cultura, né? Existe uma cultura do ódio. Não é só... Tá em todos os detalhes. Às vezes a gente escuta muito isso, né, enquanto feminista. Ai, você vê machismo em tudo. Mas tá ali na fábrica da realidade, assim. Você não tem como separar isso. Então é uma cultura. É uma cultura que a gente só... Eu acredito. E é para isso que eu me dedico com o meu trabalho. Que só a cultura, a arte, a educação vai poder acessar esse imaginário das pessoas e transformar isso. E isso vai ter que ser dito de geração em geração. E não vai ser um trabalho fácil. E eu posso fazer a minha parte. E a minha parte, de vez em quando, é assim, dar entrevista e falar sobre o meu trabalho. Mas a minha parte, realmente, eu faço com a minha arte. Então, cada ação que eu faço é para mover alguém. E se, sei lá, eu botei um lambe falando sobre a causa das mulheres. E 5 pessoas viram e levaram aquilo para casa e pensaram... Para mim isso já é suficiente, entendeu? Eu não estou nem considerando o acesso à informação que a gente vive. A necessidade de uma mídia livre que não fique lucrando com essa política do medo, com a disseminação de imagens violentas o tempo todo. Por que eu tinha que ver o vídeo da garota sendo executada? Ele existe, ele é uma evidência, mas por que ele tinha que estar em todos os lugares? O que isso causa para as mulheres? Você ter tanta informação, tanta notícia de feminicídio, tantas imagens de violência. O que isso causa nas pessoas que estão ali sendo representadas, sofrendo essa violência? Então, eu acho que a gente tem que... Eu, enquanto artista visual, preciso trabalhar para criar essas imagens de cura. Essas imagens que vão transformar, que vão incentivar as mulheres a ficarem atentas, a se libertarem disso, a saírem da dependência emocional. E que é algo que eu posso fazer um pouquinho para contribuir para que essa cultura mude. Perfeito. Então vamos fazer agora aqui, chegar ao nosso público, você fazendo isso que você está falando. Com as imagens que você selecionou bastante imagem aí do seu trabalho. E aí você vai comentando o que foi cada evento, qual a mensagem que você queria passar. Essa foto, eu participei de uma residência artística por 2 anos e meio em Serra Grande. E a gente realizava saraus. Foi assim que eu aprendi sobre o poder da poesia falada. E sobre a importância de se fazer sarau. E de como é muito fácil, você só precisa de gente e querer muito. Assim, tá tudo muito lindo, luzes. A gente, né, tinha artistas por trás, que é a Guilda Nancy, lá em Serra Grande, que é esse coletivo de artistas que se juntaram e ensinam uns aos outros. E essa residência é institucional por universidade? Ela não é institucional, ela é independente. A gente é orientado artisticamente, recebe aulas... a nossa orientadora artística foi Amanda Maia, né, no meu caso. Eu saí da residência, mas eu colhi muitos aprendizados aí. Eu tinha muito medo do microfone nessa época. Eu só consigo fazer o que eu faço hoje porque eu fui lá e me tremi toda na frente do microfone. Eu vou ver mais fotos. Ainda na residência, que eu recitava, mas eu também, esse cenário, essa atmosfera que está montada, fui eu que idealizei, que fiz. Essa é uma parte... Porque você tremia toda, você tá com a cara de poder aí. Ficou bem na foto, mas... Não, mas a gente vai com a emoção, né? A gente precisa falar, então a gente fala. Vamos passar mais aí, ó. Isso aí é de algo que eu não faço muito, que é atuar. Eu fiz um experimento cênico. Tenho alguns trabalhos de atuação, mas eu também participei da construção do cenário, no pensamento visual. Também em Serra Grande. Também em Serra Grande. Essas fotos iniciais estão todas da residência? São todas dessa residência. Você pode falar um pouco melhor sobre o que é esse programa de residência independente? Volta aí, Rafa, na foto anterior. Esse também é de lá? Esse também é de lá. A gente fazia um cortejo artístico também. Tinha aula de ritmo, então a gente tinha uma bateria. Foi realmente uma coisa de pandemia. Nós somos artistas, precisamos sobreviver. Partilhamos desse pensamento, dessa episteme.
né? Desse conjunto de pensamentos, dessa visão sobre o mundo. Então vamos realizar para isso. Foram 2 anos de imersão integral, você morou lá? Eu morei lá, cheguei a morar numa casa com mais 9 artistas. Que experiência, viu? Foi. É um verdadeiro intercâmbio, né? Essa daí foi a primeira vez que eu fiz uma poesia falada, autoral, minha. Que ano foi? Isso foi em 2022. Está bem recente e você então cresceu muito, porque as suas performances hoje, consolidadas como são, e 2 anos atrás, você ia fazer da primeira... Eu fiz muito, gente. A gente fazia sarau todo mês. A constância é muito importante. Passa aí, vamos ver mais fotos. Amplia essa aí pra gente. Aí já são colagens? Esse já é meu trabalho com colagem digital, que é essa pesquisa artística que eu iniciei na residência também, que é sobre a caça às bruxas e como se relaciona com a história das mulheres, com a luta feminista. E aí eu fiz essa reverberação dessa pesquisa em formato de série de colagens, que é uma série que se chama Fogueiras. E é uma colagem digital, no caso. É uma Depois colagem você vai explicar as zines, né? A colagem digital. Vou. Essa pesquisa, na verdade, começou como uma pesquisa sobre o burnout. E aí, investigando o burnout, eu descobri que a maioria das pessoas que sofrem com burnout são mulheres e cuidadoras. Então, eu comecei a fazer essa conexão com a caça às bruxas e com as cuidadoras que queimaram durante esse período da história. E aí, as fotos originais são de uma fotógrafa estadunidense, que é a Francesca Woodman. E ela também tem uma história de bruxa. Ela foi uma jovem que, aos 22 anos, ela tirou a própria vida, mas ela produziu milhares e milhares de imagens dela mesma. E eu costumo dizer que eu só realcei o que já estava na arte dela, entendeu? É realmente um trabalho de sobrepor muito o que ela quis dizer. Você ainda não fez uma exposição desse trabalho assim amplo para poder a galera ver? Eu fiz essa instalação artística. Nunca cheguei a fazer a exposição, justamente porque eu sou muito... conceito, né? Não, eu sou muito da atmosfera e da pegar. Então eu fiz essa instalação onde as pessoas podiam pegar nos poemas. Eu montei essa fogueira. E se eu pudesse, eu realmente colocaria fogo. Eu gosto dessa coisa do cenário. Então, acho que mesmo se eu fizesse uma exposição, ia ter bastante cenário. Eu cheguei a fazer 3 vezes essa instalação. E ela vai evoluir. Ela vai ser outra fase da minha pesquisa agora. Eu estou montando outra instalação. Volta lá, Rafa, naquela primeira antes do cinegrafista. Essa aí. Essa eu fiz na UESC, ali no Auditório Paulo Souto. E fiz parte de um evento de enfermagem, que era sobre saúde da mulher, né? Então a gente trouxe essa parte da saúde mental. E tem algumas das colagens, ela é uma série de 10 colagens. Volta aqui pra gente, Rafa. E qual foi a influência da geração mimeógrafo no seu trabalho? É lá que você vai buscar suas principais referências, depois quando essas referências se atualizam, conta um pouco pra gente chegar nas zines e nesse trabalho que você apresenta. Eu lembro que a geração mimeógrafo foi um desses tópicos no módulo da escola, assim, que a gente estuda e que eu me impressionei bastante na época. Eu fui aluna de uma professora de artes, que você deve conhecer, que é Zélia Sidoni, que foi uma das primeiras pessoas que chegou pra mim e falou: você é artista, sabia? E foi justamente nesse trabalho de colagem e nessa pesquisa na escola sobre essa geração mimeógrafa. E isso ficou lá na minha mente de adolescente. Só depois que eu fui perceber que o que eu estava fazendo tinha tanta influência deles e daquele processo. Mas justamente por eu estar nesse contexto que eu estou. Tipo, eles estavam no contexto de ditadura militar, um contexto de querer quebrar com aquelas normas que estavam ali censurando eles. Então, eles não tinham como publicar livro, eles escreviam, xerocavam, passavam no mimeógrafo, publicavam os próprios livros, davam para a família, faziam poesias que quebravam com a lógica, não tinha métrica. Tem poesias que são tipo lista de coisas. Eu acho incrível, muita poesia visual, muita coisa ocupando a rua, porque era essa forma que eles tinham para se comunicar com as pessoas. Eles não estavam na televisão, eles não estavam nas revistas, não estavam na rádio, estavam sendo censurados. Então vamos para a rua. E isso sempre me motivou muito, assim, eu sempre tive esse desejo de, passava em algum lugar, eu queria escrever tal coisa naquele muro, eu queria colar tal cartaz na rua, e aí eu cresci, eu comecei a fazer. E para ilustrar as 2 figuras que
se destacam aí na mídia com relação à geração biógrafa, Ana Cristina César e Paulo Leminski. Então, quer dizer, você atualizou porque eles tiveram que lutar contra a ditadura e aí, por ironia do destino, nos deram o governo Bolsonaro para alimentar essa arte de protesto. Continuamos advocando pela cultura, né? A gente ainda tem que lutar por espaço para estar na rua até. E aí, Mari, nós chegamos a um ponto que eu acho que é importante, porque você é militante da cultura e agora ocupando espaço institucional de luta por uma política cultural mais consistente na nossa cidade. Como é que você está vendo o cenário até agora, né, do que está posto nessa gestão e nas gestões que antecederam em termos de políticas culturais? Quais foram os avanços, quais são as limitações mais evidentes, o que precisa reposicionar agora a partir da atuação desse novo conselho que recentemente toma posse, que vai iniciar seus trabalhos com a eleição da mesa diretora, e como é que você está enxergando todo esse cenário? Eu acredito que assim, o cenário que a gente vive municipalmente, ele não é o único daqui, né? A gente também não pode idealizar que os sistemas municipais de cultura estão funcionando a todo vapor no Brasil. A gente sabe a realidade do interior e a realidade do sul da Bahia, onde impera uma política coronelista. A gente sabe. Só que é uma questão de as pessoas estão na rua, as pessoas que vivem e são a cultura, elas nem sabem dos direitos culturais delas. Sabe, se a gente chegar ali embaixo na rua e perguntar para a pessoa, você sabia que existe um conselho cultural, conselho de políticas municipais culturais de Itabuna? Será que elas sabem? Então, assim, quem é esse povo que a gente está querendo representar? Se as pessoas, elas não conseguem nem reconhecer a própria cultura, elas não conseguem reconhecer a própria identidade. E muitas vezes também estão sob o dilema das condições básicas, materiais de existência. Exatamente. Aí eu fico pensando, como é que a gente pode não dar voz, né, mas dialogar com essas pessoas e realmente demandar o que elas precisam? Porque, assim, eu acredito que a comunicação em Itabuna precisa é de uma mídia livre comprometida com um mínimo de ética. Claro. Mas nem sempre é isso que a pessoa lá que tá ali na rua acha que precisa. Às vezes o trabalhador tá em casa e ele acha que é isso mesmo, que tem que estar desgraceira lá comendo sangue jorrando da televisão. Só que assim, ele sabe que ele pode ter outra coisa. Eu costumo falar que a política em Itabuna é uma questão realmente de autoestima. De mostrar para as pessoas que elas merecem mais. A gente merece cultura, arte. A gente merece, o que eles estão dando é um mínimo. A gente merece acessar os nossos direitos, a gente merece acessar os aparelhos de cultura, a gente merece acessar o cinema brasileiro, a gente merece acessar cineclube, a gente merece produzir nossa própria arte. Então é uma questão de prova para as pessoas que, a gente tem poder, a gente tem potencial, a gente consegue fazer alguma coisa com isso aqui que eles chamam de democracia, vamos lá. E aí eu acho também, complementando o que você está dizendo, que quem está à frente desses espaços não pode perder sua capacidade de indignação nem burocratizar as questões que pautam a nossa luta. Esse é um grande dilema. Tem que sentar à mesa e negociar, mas não pode perder a capacidade de se indignar. Porque o que nos é dado não é favor que é feito. E se nós precisamos contagiar, não contaminar, contagiar a população para encampar essa luta conosco, questionando os gestores sobre prioridade de investimento, nós precisamos ter em nós essa verve, essa energia, essa força de contestação para poder as pessoas se sentirem representadas. Porque o fato é, a crise de representatividade que existe está muito associada ao fato de que as pessoas não enxergam em quem as representa aqueles ideais que elas preconizam, que elas anseiam, que estejam postos na ordem do dia, da política, da tomada de decisão. Então, você que é militante da cultura, trabalhador e trabalhadora da cultura, ou representante de setores de cultura, não se deixe perder a capacidade de se indignar. E se indignar significa manter viva a luta com energia. Energia para cobrar, energia para produzir e para levar às pessoas a mensagem de que cultura é pão diário, como diria o poeta. Mari, nós estamos chegando já no quadrante final aqui dessa entrevista, conversa boa, vai rápido, muita coisa para dizer. Eu acho que essa é a sua primeira de muitas participações aqui. Quero agradecer a você e queria que você trouxesse alguma mensagem que fosse direcionada àquelas pessoas que estão interessadas em conhecer o seu trabalho um pouco mais, das suas redes sociais, como as pessoas podem lhe acessar e falar dos projetos futuros. Tem um evento chegando aí dia 9 de março, queria que você convidasse também a atuar. Então, gente, eu queria agradecer pelo espaço. Eu acho que é muito importante, né, essa
representação dos artistas grapiunas, é muito importante a gente conseguir se ver, é muito importante uma mídia que realmente mostre o que está acontecendo na nossa região e quem são as pessoas que estão aqui construindo a cultura. Eu queria fazer o convite também para os artistas se envolverem com a sua comunidade, se engajarem com o local que vocês estão, o território que vocês estão habitando, porque é isso que também vai mover esse mundo. Não é só a nossa arte, não para ali enquanto a gente está criando. A nossa existência ela é contínua e também afeta as nossas comunidades. E eu vou deixar minhas redes sociais, você pode me encontrar no Instagram, que é @brujasubaiana, é Bruja com J. Eu tenho um blog também, onde eu publico alguns textos, publico poesias, que também é brujasubaiana.wordpress.com. E é isso, pelas redes estou aí, se tiver sarau também estarei. Eu estou tendo o privilégio de poder começar a trabalhar numa produtora de eventos underground agora, junto com Nath Gray, que também é uma artista daqui de Itabuna. E a gente vai fazer um evento no dia 9 de março, que é o primeiro Game Skate da produtora Pedra Preta, que vai ser um campeonato de skate, vai rolar rima, vai rolar programação para criança, oficina de skate, vai ter muita coisa legal acontecendo justamente para movimentar essa cena do skate, a cena underground, alternativa que é tão esquecida, né? Dá horário local então pra galera colar lá. 9 de março, na Praça do Beira-Rio, a partir das 2 da tarde. Beleza. E é com essa energia que nós encerramos a entrevista de hoje do Essa Gente Grapiuna, que você já sabe, é sempre feito especialmente pra você.